Olha, a gente vai fazer uma viagem no tempo aqui. Do barulho ensurdecedor das primeiras fábricas até o poder silencioso dos algoritmos. A gente vai decifrar as 4 grandes revoluções tecnológicas que, bom, não só mudaram a história, mas que definem o jeito que a gente vive hoje, agora. E a pergunta que fica é exatamente essa. Como é que foi esse salto? Parece coisa de ficção científica, né? Mas olha, não foi mágica. Foi um processo contínuo de aceleração. E é essa história que a gente vai desvendar agora, peça por peça, revolução por revolução. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, vale a pena olhar para esse contraste. Imagina só, um mundo lá por 1750, onde o som mais alto que se ouvia era o de um sino de igreja, e a velocidade máxima era um cavalo a galope. A vida era ditada pelo sol, não pelo relógio. Agora corta para a nossa realidade, urbana, instantânea, totalmente digital. Essa transformação não foi devagarinho, não. Foi uma coisa colossal, impulsionada por várias ondas de inovação. E tudo começa aqui. Essa é a faísca original, sabe? O momento em que a humanidade não só construiu máquinas, mas aprendeu a domesticar o poder do vapor. E fez isso numa escala que, bom, mudou as regras do jogo para sempre, tanto na produção quanto na vida de todo mundo. Mas por que justo na Inglaterra? Pensa nisso como se fosse uma receita, sabe? Com os ingredientes perfeitos, todos no lugar certo. Tinha o capital de uma burguesia que estava doida para investir. Tinha a matéria-prima, com carvão e ferro ali, debaixo dos pés. E para fechar o pacote, estabilidade política e um império global gigantesco, que era mercado consumidor e fonte de recursos ao mesmo tempo. Era literalmente a tempestade perfeita. E o que é mais fascinante aqui é o efeito dominó. A máquina a vapor do James Watt, ela não foi só mais uma invenção. Ela foi tipo o coração que bombeou energia para todo esse sistema novo. Foi ela que deu força para os teários mecânicos, que basicamente vestiram o mundo, e foi ela que moveu as locomotivas que fizeram o mundo parecer bem menor. Ok, agora a engrenagem da história começa a girar bem mais rápido. Se a primeira revolução deu um motor para o mundo, a segunda, bom, ela iluminou, eletrificou e conectou o planeta todo com nervos de aço e cobre. Foi o começo de uma nova era de velocidade e alcance. E essa tabela aqui mostra com clareza que não foi só um salto de tecnologia, foi uma troca de poder no palco mundial. A fonte de energia muda do carvão para o petróleo e para a eletricidade. O material principal vira o aço, que é bem mais forte e versátil. E o bastão da liderança industrial sai das mãos da Grã-Bretanha e vai para novos gigantes, como Estados Unidos e Alemanha. Isso redesenhou completamente o equilíbrio de poder no mundo. E bem no coração dessa segunda revolução surge um sistema que vai definir o século XX, o Fordismo. A linha de montagem do Henry Ford não criou só carros mais baratos. Ela foi além, ela criou o consumidor moderno. E com isso, um ciclo superpoderoso. Produzir em massa para baixar os preços e, com preços baixos, permitir o consumo em massa. Essa ideia de que produtos que antes eram de luxo podiam ser acessíveis para muita gente, uma ideia que define a nossa vida até hoje, nasceu ali. E agora, a nossa história dá uma virada dramática. A gente deixa para trás o mundo do que é tangível, sabe? Do aço, do petróleo, para entrar no reino do intangível. É a economia dos átomos dando lugar à economia dos bits. É o começo da era da informação. O resultado disso é o que a gente chama de sociedade pós-industrial. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, de repente, o código de um software pode valer mais do que uma fábrica inteira. Que analisar dados pode gerar mais riqueza do que fabricar carros. O conhecimento, e não mais a força bruta, se torna um recurso mais valioso de todos. E os motores dessa nova era foram essas tecnologias aqui. Os microprocessadores deram cérebros para as máquinas. Os satélites e as telecomunicações criaram tipo as artérias para a informação poder fluir pelo mundo todo. E aí, nos anos 90, veio a internet, o sistema nervoso que conectou tudo e todos de uma vez por todas. E com isso, de repente, o mundo encolheu. As fronteiras geográficas que definiram a humanidade por milênios viraram quase que uma formalidade. Uma ideia que nascia em São Paulo podia ser debatida em Tóquio em segundos. O impacto disso foi, assim, profundo e totalmente irreversível. E isso nos joga diretamente nos dias de hoje. Porque essa aqui não é uma revolução que se lê nos livros de história. É a revolução que a gente está vivendo, agora, neste exato momento. Se a terceira revolução conectou o mundo com a informação, a quarta está basicamente injetando inteligência nessa rede toda. O grande motor da nossa era é a inteligência artificial.
E olha, não estamos falando daqueles robôs de filme, não. A gente está falando da capacidade real das máquinas de aprender com dados, de reconhecer padrões e de tomar decisões. Sabe o algoritmo que recomenda uma série, ou o sistema que detecta uma fraude no cartão de crédito, ou até um diagnóstico médico que é auxiliado por computador? Isso é a IA em ação, hoje. Só que toda essa inteligência precisa de alimento, né? E o combustível da IA é o que a gente chama de Big Data. Pensa assim, cada clique que a gente dá, cada compra online, cada foto postada, é um grãozinho de areia. O Big Data é a praia inteira. É esse volume absurdo de informação que permite aos algoritmos aprenderem e ficarem cada vez mais espertos, mais precisos. E onde que essa inteligência toda vive? Na chamada Internet das Coisas, ou IoT. É basicamente a fusão do mundo digital com o mundo físico. É o nosso relógio que monitora a saúde, a casa que ajusta a temperatura sozinha, os sensores numa fazenda que otimizam o uso da água. É o mundo digital ganhando olhos, ouvidos e mãos no mundo real. O resultado disso tudo? Uma nova ordem econômica. As empresas mais poderosas do planeta hoje não extraem mais petróleo. Elas extraem dados. E essa concentração de poder nas mãos das gigantes de tecnologia não é só uma questão de mercado, não. É uma questão política e social, porque elas influenciam tudo, desde o que a gente compra até as notícias que a gente consome. E, claro, uma mudança tão profunda assim cria um novo campo de batalha geopolítico. A disputa central do século XXI não é mais por território físico, mas sim pelo domínio da tecnologia. A corrida entre potências como Estados Unidos e China, por exemplo, pelo controle dos semicondutores, pela liderança em inteligência artificial, pela infraestrutura do 5G, tudo isso está redesenhando o mapa do poder global na nossa frente. Ufa! Depois dessa jornada de mais de 250 anos, numa velocidade que só aumenta, a pergunta inevitável é: para onde tudo isso está levando a gente? Se o ritmo da mudança só acelera, o que será que nos espera logo ali, na próxima curva? Se a gente olhar para essa linha do tempo, o padrão é claríssimo: aceleração. Anos 1760, o motor. Anos 1850, a rede. Anos 1950, o chip. E agora, nos anos 2010, o algoritmo. Cada salto é mais rápido que o anterior. Cada impacto mais profundo. O tempo entre uma revolução e outra está diminuindo de forma drástica. E os ecos dessa jornada toda estão por toda parte, ao nosso redor. Na conveniência de ter o mundo na palma da mão, mas, ao mesmo tempo, na incerteza sobre o futuro do trabalho. No acesso instantâneo a qualquer conhecimento, mas também na polarização que as redes sociais amplificam. A gente vive com os benefícios e os custos dessa aceleração todos os dias. Isso nos deixa com uma escolha, não apenas com uma pergunta. As mesmas ferramentas que têm o potencial de resolver alguns dos maiores problemas da humanidade também podem criar desafios gigantescos. A gente não é só espectador dessa história. As decisões que tomamos como sociedade sobre como usar essas tecnologias, elas estão escrevendo o próximo capítulo em tempo real. A grande questão é: que história a gente vai escolher contar?